Você gostaria de aprender sobre o arrebatamento secreto? É algo muito interessante e também muito importante no contexto teológico, onde você vai entender quando que vai ser a volta de Jesus, se ele vai voltar antes da tribulação ou se ele vai voltar depois da tribulação. A maioria dos evangélicos acreditam no pré-tribulacionismo, tá bom? Mas nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus voltará depois da perseguição, depois da grande tribulação, que os salvos aqui vão passar pela grande tribulação, pela angústia de Jacó, e somente após isso é que Jesus volta para levar os escolhidos, ok? O que a Bíblia está falando sobre isso? O que você acha? Vamos analisar a Bíblia? Vamos juntos nos aprofundar no texto? Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e o versículo 17. Vamos ver o que diz lá. Acompanhe comigo. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, tá bom? Acompanhe comigo aí. Vou ler aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele para se encontrar com o Senhor nos ares. Ok, até aí. Já que nós estamos nos aprofundando no texto, vamos ver aí o que está falando a palavra no original, tá bom? Estou abrindo aqui. O que significa esse arrebatar? Primeiro eu quero convidar você, antes de olhar lá a palavra no original, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8. É importante que você esteja com a sua Bíblia aí para acompanhar o texto, ok? Vamos lá. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olha agora o verso 40 comigo aí, ó. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Você consegue entender aqui? Quando o Espírito Santo arrebatou a Felipe, ele simplesmente fez arpatson. Ele levou Felipe de um lugar para o outro. Felipe estava ali no rio, batizando o eunuco, e de repente o Espírito Santo levou ele de um lugar para o outro. A palavra arpatson. Você vai encontrar também a mesma palavra, já traduzida de forma diferente em outros textos. Ela foi traduzida em outra palavra, mas no original, no grego, ela é a mesma palavra. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha só o que diz aí, ó. A seguir foi Jesus levado, ok? Levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ok? A palavra levado aqui é a mesma palavra que aparece em Tessalonicenses e também a mesma palavra que aparece em Atos. Só que aqui não aparece a palavra arrebatado, aparece a palavra levado, ok? Mas no original, essa palavra levado é a mesma palavra arpatson, ok? Deu para entender? E essa palavra significa levado de um lugar para o outro. Jesus estava no Jordão, estava sendo batizado, depois ele foi arrebatado, levado do Jordão para o deserto, de um lugar para o outro. E tem muitos outros textos mais, e eu vou colocar aqui embaixo para você analisar os textos que é a mesma palavra no original e que também tem essa mesma conotação de ser levado de um lugar para o outro, tá bom? Vou colocar aqui embaixo para você acompanhar. Você vai notar que no contexto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, você vai notar
que quando Jesus vem nas nuvens dos céus com poder e grande glória, os anjos saem reunindo os seus escolhidos de todos os cantos. E eles simplesmente arrebatam eles da terra até as nuvens. Ok? Esse é o arrebatar de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eles são levados da terra para as nuvens, de um lugar para o outro. Arpadson. Ok? Amém? Deu para entender aí? Deus seja louvado. Agora que você já entendeu a palavra arpadson, que significa levado de um lugar para o outro, nós vamos trazer para você aqui o outro texto que é muito usado para se apoiar na crença do arrebatamento secreto, tá bom? Qual é essa crença? Qual é esse texto, na verdade? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 40. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, ok? Vou só pegar aqui Mateus 24, 40, já achei aqui, tá bom? Vamos lá ver o que o texto diz. Abra sua Bíblia, não esqueça de acompanhar na sua Bíblia aí. É importante que você esteja acompanhando na sua Bíblia aí, tá bom? Para que você veja que o que eu estou falando aqui está na minha Bíblia, mas também está na sua, ok? Vamos lá. Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Olha as duas palavrinhas chaves que aparecem aqui, ó. Um será tomado e o outro será deixado, tá? Nós vamos analisar essas duas palavras, tá bom? 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Verso 41, tá bom? Vamos analisar o significado dessas duas palavrinhas para que a gente possa entender esse significado, porque esse contexto aqui não está falando que vai ser algo secreto, tá bom? Vamos lá então, vamos para a palavra. A primeira palavrinha é a palavra tomado. Essa palavra tomado é a palavra paralambanetai, no grego. Essa palavra paralambanetai significa morte ou condenado, levado à morte ou levado à condenação. Entendeu? A palavra tomado, ela tem esse significado, essa conotativa no original do grego, tá bom? Esse é o significado dessa palavra. Um será tomado, ou seja, um será condenado e o outro será poupado. Ok? É isso que o texto está falando. Vamos analisar agora a outra palavra, tá? A outra palavra é a palavra apietai. Essa palavra apietai, ela significa poupado ou perdoado. Consegue entender? A palavra apietai significa poupado ou perdoado no original, no grego. É só você pesquisar essa palavra no grego que você vai ter o significado dela lá, ok? Talvez até no Google você consiga achar o significado para essa palavra. Apietai, poupado ou perdoado. Ou seja, no português o texto está dizendo que um será tomado e outro deixado. No original, no grego, está dizendo que um será condenado e o outro será poupado. Nesse texto você só consegue entender o real significado quando você vai para o original. No original você não tem como confundir a interpretação ou o sentido da palavra, porque é a semântica da palavra que está dando esse significado. Consegue entender? É a semântica da palavra. Então, a semântica da palavra diz que tomado é condenado, levado à condenação ou levado à morte. E a palavra apietai é a pessoa que foi perdoada ou poupada. Tem um outro texto que eu quero mostrar aqui para vocês também, para fechar o nosso raciocínio, para que você possa entender bem melhor isso aqui. Isso aqui está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 37. Abra comigo a sua Bíblia aí em Mateus 24, 37, tá bom? A minha Bíblia diz e a sua confirma, tá bom? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Ok? Noé entrou na arca e ninguém percebeu.
foi quando veio o dilúvio, e o texto vai dizer aqui, ó, e os levou a todos. Ok? Os levou a todos. Você vai notar que essa palavra levou aqui, no português, é a mesma palavra, ok? É o mesmo verbo que aparece lá no texto de Jesus, quando Jesus estava no Jordão e ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Só que a palavra levado lá, ela foi traduzida da palavra arpatson, ok? E aqui nesse texto aqui de Mateus 24, versículo 37, 38 e 39, essa palavrinha aqui não é a palavra arpatson, que significa levado de um lugar para o outro. Essa palavrinha aqui é a palavra paralambanetai, que significa levado à condenação ou à morte. Ok? Então, você consegue ver aqui a diferença entre as palavras. A mesma palavra para o português, porém, são palavras diferentes para o grego, para o original. Ok? Então, é interessante que a gente saiba isso aqui, para que você não possa entender o texto de maneira errada. Com isso, nós entendemos que essa briga entre os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, ela é muito viável, sim, porque realmente nós precisamos entender qual é o momento da volta de Jesus, se ele vai voltar antes ou depois da grande tribulação. Portanto, nós, adventistas do sétimo dia, somos pós-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus vai voltar somente depois da tribulação, que a igreja vai estar aqui na terra quando começar a grande tribulação. E depois que passar pela angústia de Jacó, Jesus voltará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E não cairá mais sobre ele o sol, nem a chuva, eles não terão mais fome, não terão mais sede, porque o Senhor Jesus vai os acolher e vai levá-los para estar com eles para sempre no céu, na Nova Jerusalém. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.